Então, pessoal, vamos agora falar sobre equações e inequações exponenciais, tá? Não é hora de comer, é hora de equações e inequações exponenciais. Vamos lá. Então, o que é... antes de falar sobre equações exponenciais, eu coloquei aqui algumas propriedades de exponenciação que vocês já deveriam conhecer, né? Essa aqui é muito importante. A elevado a x elevado a y igual a elevado a xy, tá? E essas outras propriedades, a elevado a m sobre p, já falei sobre ela, é raiz pésima de a elevado a m. Essa aqui é a mais básica, a elevado a x vezes a elevado a y, a elevado a x mais y. Uma equivalente a elevado a x divididos por a elevado a y é a elevado a x menos y, tá? A elevado a menos b, 1 sobre a elevado a b. E essa aqui, a sobre b elevado a n, é a elevado a n sobre b elevado a n. O que você achou aí, gatinho? Bom, essas propriedades a gente vai usar na medida que aparecerem os exercícios, tá? Eu vou falar agora, vou apagar, tá? Eu só quis deixar registrado, vocês podem sempre voltar no vídeo se quiserem usar, tá? Mas eu vou falar sobre equações exponenciais primeiro. O que é uma equação exponencial? Bom, uma equação sozinha, a palavra equação envolve achar incógnitas, né? É uma igualdade, tem que ter uma igualdade e incógnitas, x no caso, né? Então, por exemplo, uma equação de primeiro grau, uma equação que tem um polinômio de primeiro grau, de segundo grau tem um polinômio de segundo grau envolvido. A exponencial, ela tem a minha incógnita, meu x, no expoente. Vou fechar para o gato não entrar. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a x igual a 3 elevado a x mais 1. Esse aqui é uma equação exponencial. Por quê? Porque a incógnita está no expoente, né? Aqui em cima, tá? Normalmente as equações exponenciais, como esse tipo daqui, a gente precisa conhecer o conceito de logaritmo para conseguir resolver, tá? Mas existem algumas situações especiais em que a gente não precisa. É dessas que eu vou falar agora, tá? Por quê? Porque cai nos exames, né? Às vezes cai nos exames e é um jeito fácil de resolver sem apelar para o conhecimento de logaritmo, tá? Vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? Por exemplo, digamos que eu tenha 2 elevado a x mais 1 igual a 8. Bom, 2 elevado a quanto que dá 8? 2 elevado a 3 dá 8. Então x mais 1 igual a 3, certo? X mais 1 igual a 3, x igual a 2. Tá resolvido, dá para fazer de cabeça, né? Prova real, 2 elevado a 2 mais 1 dá 2 a 3 que dá 8. Então a resposta seria 3, 2, né? Ok? Mas como é que a gente resolve uma equação exponencial sem usar logaritmo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, aquilo que a gente fez mentalmente, é tentar passar as duas bases para uma base comum. Então aqui eu tenho uma base que é 2, aqui eu tenho uma base 8, né? Como não tem nada no expoente, isso que continua sendo a base. Então estamos em bases diferentes. Nós temos que tentar trazer tudo para a mesma base. Então como é que a gente traz para a mesma base? A gente faz o que? A gente pode desmembrar isso aqui em números primos, por exemplo, né? Nesse caso é fácil, mas digamos que fosse uma situação mais difícil, né? Aí a gente descobre que 8 é 2 elevado a 3. Claro que eu peguei um exemplo fácil, né? Então fica 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 3. Então aqui sim, quando a gente conseguiu igualar as bases, se as bases são iguais, necessariamente os expoentes são iguais. Então se eu tenho que 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a 3, então x mais 1 igual a 3, logo x igual a 3 menos 1. Portanto a resposta é o conjunto igual a 2, tá? X igual a 2, tá? Ok? Bom, nem sempre as coisas aparecem dessa maneira tão simples, né? Às vezes aparece, por exemplo, uma coisa desse tipo, ó. 8 vezes 2 elevado a x mais 1 é igual a
16 vezes, ou 16, perdão, 0,5 vezes 4 elevado a x, por exemplo. O que acontece aqui, gente? Eu tenho aqui esse coeficiente aqui multiplicando, né? Então eu tenho que, primeira coisa a fazer é tentar passar todos os coeficientes para um lado só, para ficar mais fácil, tá? Seria uma dica. Por exemplo, passo esse 8 para o outro lado, fica 2 elevado a x mais 1 igual a 0,5 sobre 8 vezes 4 elevado a x, tá? Assim eu tenho que lidar só com um coeficiente. Claro que esse é uma das técnicas, tá? Fica 2 elevado a x mais 1. O que eu faço com esse coeficiente? Eu consigo passar esse coeficiente para alguma coisa conhecida? Bom, 0,5, a primeira, quando eu tenho números com vírgula, números decimais, eu tento passar para fração, né? 0,5 é meio, né? Passo para fração porque é mais fácil, apesar de muitos dos alunos não gostarem de fração, é mais fácil sempre trabalhar com fração, tá? E aqui sim, agora sim, meio dividido por 8 dá 1 sobre 2 vezes 8, né? Aqui eu vou fazer no canto, meio dividido por 8 é meio vezes o inverso de 8, tá? O que dá 1 sobre 16, tá? Então 2 elevado a x mais 1 é igual a 1 sobre 16 vezes 4 elevado a x, tá? Estou fazendo bem detalhado, passo a passo. Claro que esse exercício é bastante simples, não precisa ser tão detalhado assim, tá? Continuando aqui, eu vou tentar pegar esse coeficiente, esse aqui é uma base, tá? Base 2. Isso aqui está na base 4. Isso aqui é base 1/16 avos, né? Mas 1/16 avos, como eu tenho 1 sobre alguma coisa, é a mesma coisa que 16 a menos 1. Então isso aqui eu vou trocar por 16 elevado a menos 1. Fica mais fácil. 1 sobre alguma coisa é aquela coisa com expoente negativo, né? 1 sobre 16 é a mesma coisa que 16 a menos 1, tá? Bom, temos agora então uma expressão com 3 bases diferentes, tá? O que a gente vai fazer então é transformar o 16 e o 4 em expressões de produtos de números primos. O 2 já é primo, então todo mundo sabe que 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 à quarta, né? Então aqui fica 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado à quarta elevado a menos 1 vezes 4 é 2 a 2, 2 a 2 elevado a x, tá? Então o que eu fiz? Eu passei todas as bases para uma única base. Por sorte, tudo está dando, aparentemente vai dar base 2. Claro que o exercício foi preparado para isso. Normalmente não acontece isso. Normalmente dá base diferente e a gente não tem como resolver. Tem que apelar para resolver através de logaritmos. A gente vai ver mais para frente, tá? Mas nesse caso deu. Aqui agora eu vou usar as propriedades, né? Fica 2 elevado a x mais 1 igual a isso aqui. 2 elevado a 4 elevado a menos 1, eu tenho que multiplicar os expoentes, fica 2 elevado a 4 vezes menos 1, que dá menos 4, vezes 2 elevado a 2 vezes x, dá 2x, tá? Usei a propriedade que a elevado a x elevado a y é igual a elevado a xy, tá? Muito bem. Agora eu vou usar outra propriedade, tá? Ainda não está no formato base expoente, tá? Eu tenho que estar base expoente igual a base expoente. Ainda não está, porque tenho aqui uma multiplicação. Então, aqui eu vou usar aquela propriedade que eu somo os expoentes, nesse caso, fica 2 elevado a x mais 1, não mexe desse lado, igual a 2 elevado à soma desses dois, menos 4 mais 2x. Aham, agora sim eu tenho base expoente e base expoente. Como a base é a mesma, o expoente tem que ser o mesmo. Portanto, x mais 1 é igual a menos 4 mais 2x. Pronto, agora ficou uma fácil, né? Uma equação de primeiro grau, né? Passo tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. Aqui fica 1 mais 4 e aqui fica 2x menos x. Portanto, x igual a 5.
E a resposta é 5. Tá? Beleza? Acabou. Vamos fazer a prova real para ter certeza? Aqui vai ficar 8 vezes 2 elevado à sexta igual a 0,5 vezes 4 elevado à quinta. Será que é? Bom, 2 elevado à sexta, 8 vezes... Quanto que é 2 elevado à sexta? 64. 8 vezes 64. 4 elevado à quinta. Na verdade, eu poderia dizer que 4 elevado à terceira é 2 elevado à sexta. Eu posso escrever assim, ó, para ter certeza. 4 elevado à quinta é 4 elevado à terceira vezes 4 elevado ao quadrado, certo? Então, esse 2 à sexta corta com esse 4 elevado à terceira. Aqui fica 16 dividido por 2, 8, que é igual a 8. Bateu. Tá? A prova real bateu. Ok? Esse tipo de exercício, tá? Vamos fazer outro exercício, tá? Para irem treinando. Ok? Para irmos treinando. Vamos pegar... Vamos fazer esse exercício que está aqui no cantinho aqui. 9 elevado a 3x mais 1 igual a 27 elevado a menos x mais 2. Tá? Bom, aqui já tenho base expoente, só que as bases são diferentes, então eu vou fazer aquela divisão, né? 9, 3, 3, 3, 1. Claro que nesse caso eu faria isso de cabeça, né? Porque são números fáceis. Então 9 é 3 ao quadrado e 27 é 3 ao cubo, né? Então aqui fica 3 ao quadrado. Aqui eu sou obrigado por parênteses, tá? Porque esse 3x mais 1 é o expoente do 9, portanto ele é expoente do 3 ao quadrado. Se eu não ponho esse parênteses, dá a impressão que é o 2 que está sendo elevado a 3x mais 1, não fica muito claro, né? Então tem que pôr parênteses. Aqui mesma coisa, 3 ao cubo menos x mais 2, ok? Pronto, agora eu vou usar aquela propriedade, que eu posso multiplicar aqui os expoentes, fica 3 vezes 2 vezes 3x mais 1 igual a 3 vezes 3 menos x mais 2. Pronto. Consegui na base expoente, transformei essa equação com base expoente com bases diferentes, agora com bases iguais, portanto o expoente é o mesmo. 3x mais 1 igual a 3 vezes menos x mais 2. Só resolver esta equação de primeiro grau, né? 6x mais 2 igual a menos 3x mais 6. Passa para o outro lado, fica 3x, não, desculpa, 9x, 9x, vou fazer passo a passo, tá, para vocês não se perderem. 6x mais 3x igual a 6 menos 2. Logo 9x igual a 4. 9x igual a 4, x igual a 4 nonos. A solução, então, portanto, é 4 nonos. Ok? Beleza?